Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença. Os colegas da Caixa que estão aqui, lotados aqui em São Paulo, os vice-presidentes e presidentes das instituições que estão aqui, que fazem parte do conglomerado da Caixa. Quero agradecer a todos, agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos. O nosso resultado vai ser apresentado daqui a pouco pelo vice-presidente Arno. Os vice-presidentes que estão aqui vão estar à disposição para que a gente possa fazer questionamentos, vocês possam tirar as suas dúvidas. E o nosso objetivo é fazer uma apresentação direta dos números. Depois abriríamos para as perguntas. Se for necessário, voltaremos até algumas telas que surgirem algumas dúvidas ou questionamentos. Mas, de antemão, quero muito agradecer àqueles da Caixa que estão aqui por esse resultado que é histórico, é um resultado excelente do ano de 2017 e que eu gostaria de, na nossa primeira tela, eu só vou apresentar uma tela apenas, nessa tela, dar um significado daquilo que tem nos norteado dentro da Caixa, toda a diretoria, todo o colegiado da Caixa, que é a nossa missão e o nosso planejamento estratégico. Dentro da nossa missão, aquilo que tem nos norteado é promover esse desenvolvimento sustentável do Brasil, dando oportunidade a todos, gerando valor para os clientes e para a sociedade de uma maneira geral, como uma instituição pública, 100% pública que somos, como também o maior agente das políticas públicas desse país. Então, a nossa estratégia esse ano de 2017 que passou para nós, ele traz sempre uma melhoria, um fortalecimento da nossa governança, a melhoria da eficiência que nós mostraremos aqui com os avanços em todos os indicadores da Caixa, assegurando a rentabilidade. Então, por mais que nós tenhamos mantido a nossa carteira de crédito durante o ano de 2017 com uma ligeira queda, mantendo aí algo em torno de 706 bilhões de reais, que é a carteira de crédito da Caixa finalizada em 31 de dezembro. Mesmo assim, a rentabilidade proporcionada pelo trabalho de todos foi muito importante. Garantir também, num momento de questionamentos e momentos de ajustes no capital de todo o sistema bancário, a Caixa não fugiu a essa exigência legal. Nós também evoluímos numa visão de melhor alocação de capital em todas as nossas operações. Independentemente disso, estamos acelerando a questão digital dentro da Caixa e também fortalecendo, como os senhores vão ver em alguns números que o vice-presidente Arno irá mostrar, o fortalecimento da gestão do risco dentro da empresa. Isso está claramente identificado quando nós apresentamos alguns números, principalmente o indicador inadimplência da Caixa Econômica Federal, que terá um índice, ou teve um índice de 2,25, o índice em 31 de dezembro de 2017, significativamente menor do que qualquer índice do mercado ou da concorrência de uma maneira geral. Nessa página, nós queremos também destacar um ponto importante. O lucro de 12 bilhões 521 milhões de reais é um lucro de uma maneira global. Mas queremos destacar aqui também que alguns fatores não recorrentes contribuíram para esse resultado, principalmente, conforme vocês podem ver, naquela linha bem abaixo dos números finais, uma gestão que a Caixa fez internamente, estabelecendo um limite da sua folha de pagamento para
as despesas com a saúde dos empregados da Caixa, inclusive no pós-emprego. Isso proporcionou um ajuste não recorrente, né, das nossas provisões, que puderam proporcionar que esse resultado da Caixa saísse do recorrente de 8 bilhões e 600 para um não recorrente de 12 bilhões e meio de reais. Então, quero apenas ratificar esse entendimento. Queria muito que esses números fossem bem separados pelos jornalistas que aqui estão e também pelos empregados da Caixa. Falar que mesmo o recorrente já é um número expressivamente superior do que o ano de 2016 e que ele já é, para nós, o maior resultado da Caixa Econômica dos últimos tempos, de uma maneira geral. Agora, com o valor de 12 bilhões e meio, as consequências desse número, eles serão muito bem percebidas nos diversos indicadores de eficiência, de melhoria, de retorno, conforme nós podemos ver aqui, no índice de eficiência salta para 46,9, se nós levarmos em consideração a não recorrência, o lucro final de 12 bilhões e meio. Se nós tivermos, e pela primeira vez na história da Caixa, tivermos apenas o lucro recorrente de 8 bilhões e 600, mesmo assim já será o menor índice de eficiência que a Caixa já obteve. Então, esta tem sido a busca dessa empresa, a redução das suas despesas, a melhoria desses indicadores de eficiência para que se possa trazer para o conglomerado da Caixa essas diretrizes que foram estabelecidas, não só pelo Conselho Diretor da Caixa, mas também pelo Conselho de Administração, pelo novo estatuto aprovado no ano de 2017, e tudo isso fortalece a nossa governança, traz a oportunidade de nós apresentarmos aqui números dessa natureza, mantendo a carteira de crédito, crescendo ligeiramente o ativo próprio da Caixa e também o ativo global de toda a gestão que a Caixa tem sobre todos os ativos, e nós queremos dizer com muita satisfação que todos os indicadores que serão agora apresentados pelo vice-presidente Arno nos dão a certeza de que estamos trabalhando num caminho certo e, mais uma vez, quero agradecer a todos os empregados da Caixa por essa contribuição, por esse envolvimento e por esse resultado que é histórico para a Caixa Econômica. Muito obrigado. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Nesse momento, a Caixa apresenta o seu melhor resultado da série histórica que eu tenho conhecimento. Não é apenas o melhor resultado em termos numéricos, né, como o Gilberto aqui já apresentou, mas também em termos de qualidade. O nosso resultado ele é um resultado totalmente operacional, né, não tem aqui nada que não seja, que derive das operações da Caixa, da intermediação financeira e na venda de prestação, da prestação de serviços pela Caixa. É um resultado de qualidade. Esse é um momento também muito importante, não só por esse fato do bom resultado que nós temos produzido, também pela qualidade, mas também é um momento importante para a gente prestar contas do que fizemos em 2017. Lembro que nos últimos meses apareceram muitas críticas à Caixa do ponto da sua situação econômica financeira, e a gente viu artigos nos jornais falando que a Caixa estava quebrada, que tinha um buraco na Caixa, que ela estaria insolvente, que ela estaria descumprindo normas.
Nada disso é verdadeiro, né? Mas foi uma tônica que apareceu no jornal nos últimos meses, inclusive os economistas famosos que escreveram nesse sentido. E aqui a gente vai mostrar com toda a transparência que uma instituição pública deve respeitar o que realmente é a Caixa nesse momento do ponto de vista econômico e financeiro. E nós vamos também aproveitar esse momento para desmistificar um tema que tem dominado o debate da Caixa na imprensa, que é a questão do capital. Nós vamos aqui completamente a questão do capital para desmistificar esse tema de uma vez por todas. Então, deixa eu começar aqui Essa disposição não é muito boa, né? Uma tela lá, outra aqui. Mas deixa eu começar aqui no DRE de 2017. O nosso lucro contábil ele foi 12 bilhões e 500 milhões de reais, desculpa. E o destaque desse resultado, seria bom se fosse em dólar, mas não é. O que se destaca aqui é o resultado da intermediação financeira, né, que atingiu 31 bilhões de reais, um crescimento de 7 bilhões em relação a 2016. O principal fator que explica esse crescimento é a margem financeira, que é simplesmente a diferença entre a receita e a despesa de juros. 6 bilhões de reais, desculpa. Esse é um resultado que vem principalmente da queda da despesa de juros que a Caixa paga. Tá? E tem aí um bom trabalho de ALM que nós fizemos para atingir esse resultado. Mas não é só da intermediação financeira que vem o resultado, também a prestação de serviços. Ela teve, né, nós tivemos uma receita de 25 bilhões de reais, um crescimento de 11,5%. Muito importante. A despesa de pessoal ela cresce 6,6%. Ela cresce 6,6%, apesar do PDD que nós fizemos, né, em 17, mas está ruim, né? Oi? Esse aqui é melhor. Isso aqui deve ser uma perturbação da concorrência. A despesa de pessoal ainda cresce 6,6%, mas os efeitos da PDV que nós fizemos em 2017 vão fazer sentir em 2018, e nós vamos ter uma queda já nominal aqui na despesa de pessoal em 2018. Outras despesas administrativas, aqui já há uma grande contenção, né, que explica um pouco a eficiência, melhora da eficiência que o Gilberto falou. Essas despesas caem 2,3%, e atinge 11,9 bilhões de reais. É importante destacar, nas outras receitas e despesas operacionais, que é o resultado das participações coligadas e controladas. O nosso esforço de aumentar a rentabilidade é aumentar a rentabilidade em todas as operações da Caixa, né, inclusive naquelas participações em coligadas e controladas que nós temos, né, a Caixa Seguridade, a Caixa Par, isso todas as suas empresas que estão abaixo da Caixa Par. E você vê que há um crescimento substantivo aqui. Aqui está só o MEP, né, o método da equivalência patrimonial, um crescimento de 76%, atingindo 788 milhões do resultado pelo MEP dessas participações. E o resultado operacional ele cresce, então, de uma forma significativa no resultado contábil, atinge 14,6 bilhões de reais, um crescimento de 261%. E isso fez com que, então, o lucro líquido atingisse esse valor que nós destacamos. Aqui tem um resumo de telas que nós mostramos a evolução temporal do lucro líquido da Caixa, de um resultado de 4,1 bilhão em 2016,
atingimos o resultado de 12,5 bilhões contábil, né? Já considerando aqui o fator não recorrente, que o Gilberto já destacou, mas isso dá um crescimento aí de 202%, e em relação ao resultado recorrente, que tira essa redução da provisão em função do saúde e caixa, nós tivemos um resultado recorrente de 8,6 bilhões, um crescimento assim de 100%, mais de 100%, 107% no lucro líquido. A comparação do resultado de 2017 com 2015 e 2014, ela tem que ser feita com uma certa reserva, porque nos resultados de 2015 e 2014 tem alguns fatores que não estão presentes em 2017. Por exemplo, em 2015, nós tivemos uma ativação de crédito tributário de 2,5 bilhões em função do aumento da alíquota da contribuição sobre o lucro líquido, 2,5 bilhões, e tivemos aqui também uma reversão de provisões em 2014 de 1 bilhão. Então, esses valores, de fato, são menores comparados com o que nós estamos aqui mostrando em 2017. O resultado operacional, vocês veem aí, também é um grande crescimento de 261%, considerando o resultado contábil, e de 150%, considerando apenas o resultado recorrente. Aqui está a grande razão do aumento da lucratividade da Caixa, que é o resultado bruto da intermediação financeira, que eu já havia mencionado, né? Ela cresce aqui 7 bilhões, e é simplesmente a diferença entre receita e despesa de juros. Essa aqui é um resultado que vem do que o banco faz. O banco faz intermediação financeira, né? A receita de prestação de serviços, ela cresce continuamente ao longo do período, de 14 a 17. A despesa de pessoal também cresce, mas, como eu já falei, ela agora vai cair em termos nominais, e o grande esforço de contenção de despesas está aqui na parte administrativa, onde a despesa caiu 2,3%. Aqui eu estou só decompondo rapidamente o resultado contábil de 12 bilhões e meio em recorrente. O que não é recorrente? O lucro líquido contábil, se você se você ajustá-lo pela reversão das provisões atuariais, que decorre de uma fixação de um limite para as despesas do saúde e caixa, despesas, inclusive pós-emprego, nós fixamos em 6,5 bilhões por cento da folha, e fazer outros ajustes que decorrem dessa reversão da provisão, com, por exemplo, a atualização monetária de instrumentos híbridos de capital e dívida, que ela cresce porque o resultado da Caixa cresce, e outros ajustes menores, nós temos o resultado recorrente, que então é 8 bi e 560 milhões. Tá? Isso aqui é só explicar como que você passa do resultado contábil para o resultado recorrente que nós apresentamos. Vamos falar um pouco aqui da carteira de crédito da Caixa. A Caixa tem uma carteira, como o Gilberto já falou, de 706 bilhões de reais. Isso aqui é mais ou menos 50 e poucos % do ativo total da Caixa. Ela ficou relativamente estável. Mas a carteira de habitação ela cresceu, o saldo da carteira de habitação cresceu. O que caiu foi o saldo da carteira com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, mas a habitação financiada com recursos do FGTS ela aumenta em 16,4%. O que cai, vamos dizer, o ajuste que nós fizemos em função da restrição de capital, foi um ajuste basicamente na carteira comercial. Né? Você vê que a carteira comercial, tanto pessoa física como pessoa jurídica, ela cai bastante, com exceção do consignado. Nós mantivemos um pequeno crescimento aqui no consignado. Mas o grande ajuste da Caixa em termos de crédito foi feito nessas duas carteiras, preservando a parte mais social da Caixa, que é a parte da habitação.
Aqui você tem a mesma tabela, só em vez de saldo da carteira, que é a contratação, né, por carteira. Esse é o número que vocês, de vez em quando, perguntam nas apresentações. O desembolso de financiamentos da habitação, em 2017, ele cresceu 86 bilhões, um crescimento de 5,1%. Novamente, aqui se mostra que a carteira da Caixa, que é financiada pelo sistema, pelo SBPE, né? Ela cai, mas financiada com FGTS, ela cresce. E aqui você também vê, na parte comercial, tanto a pessoa física como a pessoa jurídica, as carteiras caindo significativamente. No todo, a carteira, quer dizer, as contratações caíram 9,0% e atingiram 368 bilhões de reais. Aqui você vê, em função do ajuste que foi feito nas carteiras de crédito da Caixa, que a nossa carteira, a participação relativa da carteira de habitação, ela aumentou de 57% para 61%. E se você pegar aqui, somar esses azuis aqui mais claros, que são a carteira comercial, você vê que a participação na carteira comercial, se você somar aqui, dá 32%, ela caiu para 23%. Novamente mostrando que nós preservamos o crédito consignado, que é um crédito de baixo risco, nessa carteira. Nós ajustamos mais os créditos de mais alto risco. Aqui estão os índices de inadimplência dessa carteira da Caixa. Ela está bem abaixo da concorrência, né? Nossa índice de inadimplência fechou o ano com 2,25%, da concorrência 3,49%, e essa diferença aqui se deve basicamente à composição da carteira da Caixa. Nós temos uma carteira habitacional, uma carteira importante também de consignado, de infraestrutura, que são carteiras que têm risco baixo, né? Por isso, essa curva aqui da Caixa é bem mais baixa do que a do mercado. Aqui vocês têm a abertura da inadimplência acima dos atrasos acima de 90 dias por habitação, carteira comercial e infraestrutura. A habitação é bem baixa, 1,37%, infraestrutura é 0,11%, que explica esse resultado da baixa inadimplência da Caixa, como já havia dito. Aqui está a nossa provisão, né? A cobertura da PDD sobre a inadimplência acima de 90 dias. Você vê que nós aumentamos a nossa cobertura de PDD significativamente. Ela cobre hoje 235% da inadimplência acima de 90 dias. Se nós pegarmos o saldo de PDD aqui, que vem crescendo, né, dividirmos sobre o total da carteira de empréstimos, você vê que também ela cresce, né, a nossa provisão. Por que ela cresce? Porque nós pioramos os ratings de algumas operações importantes. Isso você percebe aqui, quando você vê o rating D, E e H, ele passa de 9,2 para 9,7. Então, isso explica a nossa política mais conservadora em aumentar as provisões da Caixa em relação à sua carteira de crédito e em relação aos atrasos acima de 90 dias. Vamos falar um pouco das receitas, como se comportaram as receitas da Caixa. As receitas caem, as operações de crédito, né? Elas caem 6%, elas atingem 88 bilhões e meio de reais. Elas caem principalmente porque caiu, obviamente, o saldo, né, da carteira comercial. Mas caem também porque reduziram-se as taxas de juros sobre essa carteira, né? Aqui, no caso da carteira da habitação, em que nós temos uma receita de 33 bilhões de reais contra 37 de 2016,
Essa queda é explicada basicamente pela redução da TR, né? A TR caiu, então essas receitas aqui caíram. O grande destaque dessa tela aqui é a recuperação de prejuízo, né? Créditos que tinham sido baixados em prejuízo. Nós fizemos uma atuação grande para recuperação, bem agressiva, para recuperação desses créditos, e nós conseguimos aumentar aqui ter uma receita de 3,7 bilhões de reais nessa rubrica. Então, aqui vocês veem que a receita cai, e então vocês perguntam, mas de onde vem o resultado bruto da intermediação financeira? Ela vem, basicamente, na queda de despesas de juros mais rápida do que a queda na receita de juros. Melhor? Está funcionando bem agora, né? Aqui, essa pizza aqui, que é uma composição das receitas. Passou uma? Ups. Ah, tá, exatamente. Obrigado. Esse aqui foi o grande foco da Caixa, dado que nós não podíamos expandir o crédito, né? Tínhamos restrições de expansão do crédito. Esse foi o grande foco da Caixa em 2017, a receita de prestação de serviços e tarifas, né? E você vê que essa receita cresce 11,5%, se não me engano, pelo menos entre os grandes bancos, nas demonstrações financeiras que eu vi, essa é a maior taxa de crescimento entre os grandes bancos, tá? 11,5%. Aqui eu destaco não só o que a gente arrecadou com tarifas em conta corrente, né? A Caixa dava muita isenção de tarifas, nós revertemos essa política, convênios e cobranças, mas o grande aumento de receita de serviço foi em fundos de investimento. Vocês vão ver que a Caixa aumentou a sua captação de fundos de investimentos de uma forma bem significativa ao longo de 2017. Essa receita cresce 17,7%. O grande componente dos serviços que a Caixa presta é serviços ao governo, que são 9 bilhões, aqui cresceu 6,4%, um crescimento importante. Aqui eu lembro que está lá aí dentro a loteria, né? O que a gente arrecada com loteria, está lá nas notas de rodapé do balanço, é 1,3,4, se não me por aí, a gente arrecada com loterias, 1,3, 1,4 bilhões de reais. E o maior rubrica aqui, serviço ao governo, é com o FGTS, né? Que é em torno de 5 bilhões de reais. Mas essa foi um resultado bastante importante para nós, para compensar a não crescimento da carteira de empréstimos. E aqui vocês veem a composição total das receitas da Caixa. Na apresentação que nós fizemos no ano passado, mais ou menos no mesmo mês, agora em março, né, do ano passado, nós já falávamos que iríamos aumentar esta participação das receitas de tarifas, né, e prestação de serviços na composição total das receitas, que esse seria o foco da Caixa. E, de fato, né, nós cumprimos o que nós propusemos, e hoje a receita da prestação e tarifas, da prestação de serviços e tarifas, ela atinge quase 15% das receitas totais da Caixa, sendo que operações de crédito permanecem mais ou menos constante, e o que cai é a receita com títulos em tesouraria, em função da queda nas taxas de juros da economia em 2017. Aqui nós estamos mostrando quantos ativos que a Caixa administra, não é só o ativo que está no balanço, mas tem dois ativos importantes, que é o FGTS e os ativos de terceiros, né, em fundos de investimentos. E somando todos os ativos, nós temos 2,177 trilhões sob a administração da Caixa. Aqui, nos fundos de investimentos, eu já destaquei, a receita cresce bastante, né, com fundos de investimentos, e os ativos também crescem 17,3%, em linha com o crescimento das receitas de fundos de investimento. Uma outra coisa interessante a destacar aqui é que o FGTS, né,
o saldo dele, ele não cai muito. Na verdade, cai só 2,6%. Isso apesar do pagamento das contas inativas do ano passado. E isso se deve ao rendimento, né, 50% do rendimento do FGTS foi incorporado ao saldo, e novas entradas no fundo fizeram com que o fundo caísse bem pouco, de fato. Tá certo? E aqui está um slide muito importante, que é a fonte de recursos. Da onde vem a fonte de recursos da Caixa? Você vê que nós captamos, em 2017, 1,16 trilhões de reais. O grosso da captação da Caixa vem dessas duas fontes aqui, poupança e repasses, basicamente do FGTS. São recursos muito baratos. E eles crescem 9,6% e 11%, respectivamente, no ano de 2017. Isso aqui dá mais ou menos 52% da captação, tá certo? Se nós somarmos ainda aqui outra fonte de recursos barata, que é o depósito judicial e o depósito à vista, que também cresceram, tá certo? Nós temos aqui quase 2/3 da captação de recursos da Caixa, é bem estável e barata, né? Isso explica o bom resultado da intermediação financeira. Como nós não expandimos a carteira comercial, de fato, a carteira comercial ela se retraiu, como vocês viram, nós nos desfizemos de captações caras, que são as letras, né, aqui, que inclui a LCI, a LCA, letras financeiras, e CDBs. Vocês veem que essas captações caem bastante, né, em 2017. Isso com a queda na carteira comercial que a gente teve, né? Esse é um trabalho de gestão de ativos e passivos, e que certamente ajudou a gerar esse resultado da intermediação financeira, que é bem expressivo quando comparado, inclusive, com outros bancos que já apresentaram seus balanços. Aqui nós vamos entrar aqui numa outra fortaleza da Caixa. Eu acho que é uma das instituições financeiras de maior índice de liquidez, né? Aqui estão os ativos líquidos da Caixa, né, ativos que estão prontamente disponíveis em caso de necessidades, que você pode vender no mercado sem problemas, sem deságios. E aqui está o índice de liquidez, que atingiu 2,76%. O que é esse índice de liquidez? Esse é um índice de liquidez fixado pelo Banco Central, né? Ele simplesmente divide o seu total de ativos líquidos que você tem e divide pela saída no pior cenário possível em 30 dias. Né? Quais seriam as saídas de recursos em 30 dias no pior cenário possível? Isso significa que o seguinte, que com a liquidez da Caixa nós poderíamos suportar uma saída de capitais de quase 90 dias no pior cenário possível. É sem dúvida uma das grandes fortalezas da Caixa, uma liquidez muito boa, né? Quer dizer, ter escassez de capital não significa ter liquidez boa, né? E aqui nós vamos entrar numa tela que acho que é a primeira vez que a gente apresenta, e eu achei interessante colocá-la aqui, porque ela desmistifica a questão do capital. Então, aqui tem várias informações muito importantes. Primeiro, ela mostra a evolução dos ativos total dos ativos da Caixa, né, ao longo dos últimos 4 anos. Em 2017, como nós já falamos, os totais de ativos atingiu 1,261 bilhões. E aqui nessa série mais abaixo, nós mostramos os ativos ponderados pelo risco, ou seja, quem conhece a sigla em inglês é o RWA, né? Você vê que, apesar dos ativos crescerem de 2016 para 2017, ligeiramente, os ativos ponderados pelo risco, o risco cai. Se você dividir um pelo outro, você tem esta curva aqui. Quer dizer, os ativos ponderados pelos riscos sobre os ativos totais, né,
que é simplesmente divisão disto aqui por isto, você tem uma queda de mais de 3,7 pontos percentuais. Isso significa o seguinte, que a Caixa diminuiu o seu risco embutido nos ativos. É uma redução do seu apetite de risco. Porque isso ocorre justamente para enfrentar essa situação de capital da Caixa. De menos risco, menos capital que você precisa ter. Tá? Então, nós fizemos esse ajuste. E como vocês já viram ao longo da apresentação, uma parte desse ajuste, não só, mas uma parte desse ajuste da redução da carteira comercial, que tem mais risco do que as outras carteiras da Caixa. Então, e aqui nessa tabela, aqui abaixo, tem várias informações importantes. E é bom a gente dar uma olhada com detalhe nela, porque ela mostra a real situação da Caixa em termos de capital. Em função dos resultados que obtivemos, né, o patrimônio de referência da Caixa aumenta significativamente em 2017, ele cresceu 20%, o patrimônio de referência atingiu 93 bilhões de reais. O patrimônio de referência, que é dividido em patrimônio nível 1, né, capital nível 1, capital nível 2, ambos crescem, capital nível 1 cresce 9,2%, capital nível 2, 46%. Apesar desse crescimento do capital, como nós já tínhamos mostrado, os ativos ponderados pelo risco caem, tá? Caem 7,8%. Né? E isso fez com que os indicadores de capital da Caixa melhorassem significativamente em 2017. O índice de Basileia total, né, eu vou começar aqui pelo último, ele sobe significativamente de 13,5% para 17,7%. E o índice de capital nível 1, que é o mais restritivo para nós, ele sobe de 9,5% para 11,2%. E aí nós introduzimos aqui uma outra coluna, que é a antecipação da implementação integral de Basileia III em 2017, como se fosse ocorrer em 2017, nós chegamos a outros índices, um pouco mais baixos. O que é essa antecipação integral de Basileia III? É simplesmente antecipar o que está para ser feito em 2019 em Basileia III. Né? Basicamente, alguns ativos, como crédito tributário, ativos intangíveis, que ainda são considerados patrimônio de referência, não serão mais considerados. Então, o patrimônio de referência, o capital nível 1, ele cai um pouco, e, no caso aqui, cai para 10,6, né, e passa de 11,2 para 10,6, e o índice de Basileia passa de 17,7 para 17. Se nós tivéssemos implantado a Basileia III inteiramente em 2017. E aí nós vemos aqui no lado uma informação adicional, que é o mínimo exigido por Basileia III, o mínimo que o Banco Central exige de capital ao longo de 2017, 18 e 19. 19 é a implantação integral de Basileia, né? E nós temos que ter capital nível 1, 9,5%. Nós temos, com os dados de 17, e a implantação integral de Basileia III, nosso capital nível 1 já está em 10,6. Está claramente superior, tem uma margem aqui de 1,1 pontos percentuais. Tá? O índice total de Basileia, né, o índice de Basileia, a margem é muito maior. Então, nós resolvemos mostrar isso, vamos mostrar que a Caixa, de fato, já está acima do nível que ela precisa ter em 2019. Ela tem uma margem de 1,1 pontos percentuais em relação ao capital nível 1. Essa margem é muito importante porque tanto a Caixa como outras instituições financeiras estão sujeitos a choques que ela não controla, que acabam afetando esse índice. E, portanto, você tem que ter uma margem superior ao mínimo requerido.
mas, pelo menos, aqui se vê que a questão do capital da Caixa ela está equacionada. Tá? O que não, quer dizer, o que ela mostra é que nós temos, obviamente, restrições para expandir a nossa carteira de crédito, porque é tudo mais constante. Se você expandir a carteira de crédito de forma acentuada, esses índices caem por causa do risco assumido, né? O RWA, os ativos ponderados pelo risco, começam a aumentar novamente. Então, estamos com a questão do capital equacionada, mas com uma restrição ainda para a concessão de empréstimos. Essa é a realidade que nós temos hoje na Caixa. Aqui, eu acho que aqui eu posso pular rápido, porque aqui eu mostro como que o patrimônio de referência foi ajustado de dezembro de 16 para dezembro de 17. Né? Aqui eu chamo a atenção no crescimento do patrimônio líquido, que é muito importante. E como aquela implementação integral de Basileia em 2017, se fôssemos fazer em 2017, que ajuste nós teríamos que fazer no capital nível 1. Né? Nós teríamos que reduzir ativos intangíveis do capital de referência, teríamos que tirar 0,5% de créditos tributários do capital de referência e assim por diante, para passar dos 11,2% para os 10,6% que mostrei na tabela anterior. Isso é só como você faz a passagem. Isso aqui é o final da apresentação financeira. É um conjunto de slides muito interessante. Primeiro, o retorno sobre ativo, que vinha sistematicamente. O retorno total sobre ativos, ele cresce agora significativamente. Pelo resultado contábil, o retorno é 1%, né, maior do que os 3 anos anteriores, e pelo resultado recorrente, 0,7%. Voltamos ao de 2014, sendo que, como eu falei no início, 2014 tem uns eventos não recorrentes considerados que aqui, nesse recorrente, não estão considerados. O retorno sobre os ativos, que vinha também caindo, desculpa, o retorno sobre o patrimônio líquido, né, que vinha também caindo sistematicamente, ele, de repente, sobe bastante. O retorno sobre o patrimônio líquido do resultado recorrente é quase 13%. Né? Lembrando que a taxa Selic hoje é 6,5%. Né? Quer dizer, hoje a aplicação na Caixa, por parte do contribuinte, é uma boa aplicação, rende o dobro quase o dobro da Selic. Né? As margens financeiras também vinham caindo sistematicamente, elas sobem em 2017, a margem financeira líquida é menos a despesa de juros sobre os ativos que rendem juros. O índice de cobertura das despesas de pessoal sobe claramente, né, de uma forma significativa. O índice de cobertura das despesas administrativas também sobe significativamente. E os índices de eficiência, que o Gilberto também enfatizou no início, que nunca tinham caído, no caso da Caixa, abaixo de 50%. Aqui, quanto menor, melhor. Né? Eles atingem, pela primeira vez, um índice abaixo de 50%. É um índice ainda alto, mas para a Caixa é um acontecimento muito importante. Deixa eu voltar lá no início da apresentação. Uma outra coisa que eu queria mostrar, aquela tela que o Gilberto comentou. Uma coisa que aparece aqui nessa tela, né, o ativo da Caixa ela fica praticamente constante em 2017. A carteira de crédito também fica relativamente constante, né, representando em torno de 50 e poucos % do ativo total. Mas o que cresce muito, em função do resultado que a gente gerou, é o patrimônio líquido. E aqui está o capital de referência. Isso mostra que a Caixa, de fato, está se desalavancando. O Caixa era um dos bancos que tem a maior alavancagem do sistema bancário, dos grandes bancos. Né? E ela está se desalavancando. Desalavancando como? Aumentando o seu patrimônio líquido. Tá? Isso é um resultado muito importante da administração financeira que foi feita ao longo de 2017.
Bom, deixa eu fazer aqui nos comentários finais. Uma coisa que nós não mostramos, e não está aqui na apresentação, mas eu queria enfatizar, certamente vamos apresentar no próximo ano, é o valor adicionado gerado pela Caixa. Se você pega a demonstração do valor adicionado da Caixa, o conceito de valor adicionado, que tem um dos balanços sobre o valor adicionado, ele é compatível com o conceito de PIB. Ele é metodologicamente compatível. Digamos assim, é a renda gerada pelas operações da Caixa. E, em 2016, o valor adicionado gerado pela Caixa, ou seja, que ela paga a todos os seus trabalhadores, o valor que ela paga em termos de aluguéis, os valores que ela paga ao acionista, o valor que ela retém como lucros retidos, atingiu 30 bilhões de reais. Em 2017, esse valor adicionado atingiu 41 bilhões de reais, ou seja, o valor adicionado que a Caixa gerou por suas operações, diretamente, pagando os fatores de produção, digamos assim, uma linguagem de economista, aumentou mais de 1/3. Isso é uma coisa muito importante. Essa é a contribuição, digamos assim, da Caixa para o crescimento econômico. Mas não foi só isso que a Caixa... A Caixa ela tem uma característica especial que nenhum outro banco do Brasil tem. Ela é o agente operador, o agente financeiro de uma série de programas e fundos federais. Aqui nós trouxemos outros impactos indiretos que a Caixa tem de benefício social. Nós pagamos 158 milhões de benefícios sociais em 2017, que corresponde a 28,7 bilhões de reais, um crescimento de 1,6% em relação ao ano anterior. Aqui está basicamente o Bolsa Família. Então, isso é um outro impacto muito positivo para a economia que a Caixa está envolvida. Benefícios pagos ao trabalhador. São 313,7 bilhões pagos ao trabalhador, uma alta de quase 30% em 12 meses, em relação ao ano passado. Aqui está o pagamento, quer dizer, além do seguro-desemprego, abono salarial, PIS e tal, etc., aqui está aquele pagamento das contas inativas do FGTS no ano passado, que somou 44 bilhões de reais. Para quem tem dúvida ainda tem alguma dúvida sobre o impacto positivo que esse pagamento do FGTS de contas inativas teve sobre a economia no ano passado, eu recomendo que dê uma olhada na evolução, vai lá no site do IBGE, dê uma olhada na evolução das vendas do varejo mês a mês no ano passado. Você vai ver que as vendas do varejo reagem quando se começa a pagar isso aqui. Então, não há a menor dúvida que isso aqui foi um grande fator estimulador da economia no ano passado. Aqui tem um retrato das loterias, como eu falei, um dos serviços que a Caixa presta, uma boa parte da receita de serviços vem de loterias, mas aqui tem um quadro das loterias financeiras. E nós arrecadamos quase 14 bilhões, pagamos prêmios de quase 5 bilhões, e aqui, se tirarmos ainda tributos e despesas dos lotéricos, etc., nós temos 3,8 bilhões. O que sobra é destinado para a Seguridade Social, para esporte, para financiamento estudantil, fundo penitenciário, fundo de cultura e fundo de saúde. Então, se vocês jogaram na loteria ano passado e não ganharam, pelo menos vocês têm a satisfação de terem contribuído para essas causas sociais. Eu, quando jogo na loteria, eu sempre tenho ciência de que eu estou contribuindo para essas despesas, tá certo? Esses fundos. Minha Casa Minha Vida também é um programa importante na Caixa, um programa de governo que é executado pela Caixa. Ele contratou 57,8 bilhões para mais de 480 mil novas unidades habitacionais. Então, além do valor adicionado que a Caixa gera diretamente por suas operações,
tem esses impactos todos sociais que aqui estão. E aqui, a tela final, essa é só uma prestação de contas em relação ao FGTS. Né? Lembrem-se que, em 2017, pela primeira vez, o FGTS pagou, transferiu aos trabalhadores metade do rendimento do fundo em 2016, oferido em 2016. As contas, os 88 milhões de trabalhadores receberam crédito de 7,3 bilhões, né? E a remuneração total do FGTS no ano passado foi de 7,14%, né? Que foi decomposto por causa que é decomposto num rendimento de 5,11%, que é a TR mais 3, que é o rendimento normal do FGTS, e mais a distribuição de resultados de 1,93%. Então, essa remuneração do FGTS, isso é importante mencionar, no ano passado foi superior aos índices de inflação, né? Então, quem no FGTS ganhou da inflação o ano passado. Ano que vem, este ano, aliás, nós pagaremos novamente 50% do lucro, nós transferimos para as contas dos trabalhadores 50% do lucro do FGTS novamente. Ok, é isso aí. Muito obrigado.